aí, tudo certo? Eu sou Nathan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Tá, galera, sempre falar de carros clássicos não é exatamente falar de uma temporada atual de automobilismo, mas tem assunto a roda pro programa de hoje. E tem até musiquinha atual pra falar sobre os assuntos, porque você pilotando um carro clássico, ou vendo a corrida de carros clássicos que acontece aí anualmente, revive a história do automobilismo e até explica pra quem pra quem é mais novo do que você. E imagina pros pilotos que aceleram as máquinas clássicas e escutam o ronco dos motores clássicos também. Acho que por mais corrida que esteja sendo o fim de semana deles, eles devem sair do box cantando. Tá vendo como é que tem a ver com os dias de hoje? Solta a música de novo aí, editor, pra gente começar a falar do assunto do programa de hoje. Ver carros clássicos de Fórmula 1 andando por aí não é novidade para os fãs de automobilismo. Volta e meia de vídeos na internet recentes deles andando em Silverstone, Mônaco, Goodwood e por aí vai. Não só andam devagar, mas correm. Existem corridas de carros clássicos mesmo que reúnem pilotos amadores até pilotos profissionais. Vamos colocar aqui que Jean Alesi já participou da última edição do Grande Prêmio Histórico de Mônaco. O Roberto Moreno também teve nessa edição que foi disputada em 2022. Todos eles disputando espacinhos de curva junto com o pessoal do grid. E, aliás, grid cheios, né? A corrida que reuniu os carros da década de 80, desse GP histórico de Mônaco 2022, teve nada mais, nada menos do que 18 carros largando. Tinha lá Tyrrell, Arrows, ATS e até uma Copersucar Fittipaldi amarelinha, inclusive com o patrocínio da Skoll. E esse ano essa corrida de Mônaco tá agendada de novo para acontecer. Acontece a cada 2 anos e agora tá marcada de novo para acontecer no mês de maio. Mais precisamente entre os dias 10 e 12. O evento engloba esses 3 dias aí com essas diversas categorias, que vão desde a década de 50 até os carros da década de 80, como eu mencionei antes. Mas o que tem me deixado ansioso para a edição desse ano é o próprio hype que o Autoclube de Mônaco tá colocando em cima disso. No próprio site deles, que eles lançaram o que eles chamam no jornalismo de release, que é um resumão do que vai ser o evento, eles falaram que vão manter as 8 categorias presentes e que o evento desse ano também vai culminar em algumas homenagens de aniversário, de ocasiões que aconteceram no próprio circuito de Mônaco. Entre elas estão uma homenagem à Mercedes 54, que foi pilotada pelo Manuel Fangio na época e que correu em Mônaco em 55, com o próprio Fangio fazendo a pole e a volta mais rápida, e o aniversário de 40 anos da primeira grande performance do Ayrton Senna na Fórmula 1, do Grande Prêmio de Mônaco de 84 com a Toleman. O que eles quiseram dizer isso, eu não sei muito bem, que esse evento recomendaria nas homenagens de aniversário, se esses carros vão andar só de exibição ou se vão vir para correr mesmo. Eu, como grande fã da Fórmula 1, gostaria que esses carros estivessem na pista correndo de novo, como a gente sempre ouve as histórias deles. Mas, por favor, se forem correr, eu acho que eles têm que ter o máximo possível cuidado, porque as disputas são muito emocionantes. Para quem for procurar aí nos YouTubes da vida, vai achar realmente o pessoal sentando pé e até protagonizando disputas tão clássicas quanto as daquela época que eles representam. É verdade. E isso, claro, acaba em alguns acidentes. A gente lembra do próprio GP de 2022 que o Jean Alesi empolgou um pouco demais e bateu uma Ferrari 1974 do Niki Lauda, o modelo 312B da escuderia. Estava lá disputando a liderança com o Marco Werner, que estava de Lotus. O Werner tentou passar uma vez a saída do túnel, o Jean Alesi conseguiu se defender, ele entrou um pouco na frente na chicana do Porto, o Marco estava colado nele, conseguiu até dar um toque na traseira da Alesi, assim, para chamar a atenção do piloto que estava na frente, até para assustar o piloto que estava na frente, e aí o Alesi foi sair da última curva do circuito, entrando na reta, acelerando um pouco demais e o carro escorregou, e ele bateu no muro da entrada da reta. Perdeu a vitória e perdeu, logicamente, a chance de falar para os filhos e netos que ganhou a corrida com a Ferrari clássica em Mônaco. E aí, Jean Alesi, hein?
rapaz. E é Charles Leclerc também, porque quando o Leclerc pegou um carro também do Niki Lauda, inclusive com o Niki Lauda escrito na carenagem, um carro original mesmo, e acabou rodando sozinho e batendo na curva da Rascasse. Isso no mesmo fim de semana. Ai, ai, ai. Coitado da equipe de marketing da Ferrari, que faz tanto hype para que isso aconteça, para que os carros voltem às pistas, e aí acabou batendo e não tendo aquele desempenho esperado competitivo no evento tão importante, né? E falando em recuperação de peças, depois de acidente, depois claro, do próprio desgaste com o tempo também, porque esses carros passam por manutenção para voltar nos outros eventos. Como é que será que é feito isso? E será que essa competição é justa? Você colocar carros da mesma década, mais de anos diferentes, correndo juntos? Quem responde isso é o nosso engenheiro, sempre aí preparado para responder todas as dúvidas sobre a Fórmula 1 do presente e do passado. Chega mais aí, ô Ricardo Arcuri. Olá, caríssimo Natan, e vamos ao podcast aí final. Gente, nós vamos falar de carro velho? Então, DJ, vai comigo. Meu carro é vermelho, uso de espelho pra me pentear. Continua aí, vai. Então, Natan, bom, primeiro vamos começar falando desses carros, né, que inclusive você falou de categorias diferentes, ele fez duas perguntas para mim, e uma delas sobre as categorias, e as categorias divididas por décadas. E eu particularmente acho justo sim que divida, porque durante essas décadas houveram várias evoluções no conceito do carro. Por exemplo, a entrada do Lotus 49, que desacoplou o motor do chassi, já foi uma mudança completa na maneira que o carro reage. Ele ficou um carro muito menos arisco do que era, por exemplo, um carro dos anos 50. Então, essas coisas tornam a pilotagem mais fácil, você torna o carro mais rápido. Então, sim, essa divisão é sim importante que aconteça, tá? Ok. Falando de segurança dos circuitos, os circuitos hoje são maravilhosos, são o que há de melhor em matéria de segurança automotiva. Então, o grande fator mesmo de segurança mesmo são os carros, né? Que não são tão seguros quanto os carros de hoje, mas os circuitos são. Então, uma área de escape mais longa que você consiga parar, por exemplo, evita que o carro capote, quebre, e lembrando que esses carros são carros raros, são carros históricos, então que se faça a corrida com eles, mas que tenha a responsabilidade de que não os quebre, né, que eles consigam chegar até o fim inteiros e você consiga fazer mantê-los, né, para a história, para o futuro, que os fãs do futuro possam aprender com esses carros, né? E manutenção de peças, cara, bom, você não vai comprar essas peças na loja da esquina, certo? Então você vai mandar fazer essas peças. Então a manutenção desses carros, sim, ela é um pouco mais cara. E é natural que seja o mesmo. Afinal de contas, nós estamos falando de Fórmula 1. Não importa se a Fórmula 1 é dos anos 50, 60, 70 ou dos anos 2000. Nós estamos falando de Fórmula 1, o que foi o pináculo da tecnologia da época, seja ela qual for. Então, sim, esses carros têm peças próprias, peças construídas para estes carros, e por isso essas peças têm que ser fabricadas por fora. E você vai ter oficinas, principalmente na Inglaterra, especializadas em peças antigas, que vão ter os desenhos, os blueprints dessas peças, vão desenhá-las exatamente como elas foram construídas na década que esses carros foram feitos. Então, sim, tem uma fabricação diferente, tem um trabalho diferente nesses carros, que aí leva a isso, ao serem carros especiais, carros bem cuidados, que fazem essas corridas, que tentam não quebrá-los ao máximo, entendeu? Pensando em mantê-los os mais novos possíveis para que eles possam serem mostrados para gerações do futuro, para que a história da Fórmula 1 possa ser perpetuada, entendeu? Então, sim, existe todo um trabalho em cima deles para que mantenha esses carros funcionando, mesmo que às vezes para ligar seja difícil, como foi, por exemplo, quando eu estive no evento da Heineken aqui em São Paulo, que eu vi o Toleman do Senna sendo ligado, mas a única hora que ele conseguiu ligar e dar uma acelerada foi na minha frente, depois não conseguiram mais. E tem a ver com essa manutenção, que é muito difícil, e mesmo que você faça ela da melhor forma, nem sempre você consegue fazer funcionar. Então, é um desafio, tá? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos.
Olha aí, agora me deixou, essa opinião do Arcuri me deixou curioso. Será que a Toleman, os mecânicos que estavam mexendo naquela Toleman ficaram assustados aí por ter o Arcuri olhando e aí fizeram o carro da Toleman ligar uma vez, pegaram o tranco para mostrar para ele que realmente funcionava? Eu acho que sim, hein? Arcuri, VIP, até no negócio da Toleman. Brincadeira da parte, é um grande privilégio. O carro só liga na sua frente. E aí é demais. Aí é pro cara falar, só para vocês saberem, a Toleman da Ayrton Senna só ligou na minha frente. Continuando aqui, agora até completando o comentário dele, vamos colocar aqui 2 pontos a favor da Inglaterra nesse sentido de manutenção. Primeiro, é que muitos projetistas que fizeram história na categoria eram ingleses, então o histórico de trabalhos deles deve estar conservado em algum lugar. Segundo é que muitas fábricas das equipes são lá na Inglaterra também. A McLaren, a Williams, a Renault, a antiga Lotus também está localizada lá. Tem um museu, inclusive, da Lotus lá. Então, esse histórico de projetos também deve estar arquivado por lá. Então, essa história de reconstruir peças e fazer a manutenção do carro se torna mais fácil na Inglaterra, obviamente, por causa do próprio histórico. Uma das coisas que eu vi na transmissão desse evento clássico de 2022, estive dando uma olhada essa semana, foi que eles estavam falando sobre o chassi do carro da Ferrari. 74 foi construído. Eles estão falando que tinha sido construído na Inglaterra. E eu, Nathan Saim, acredito que eles tenham se referido, claro, a essa reforma da Inglaterra. Porque apesar do projetista ter sido italiano, é um carro que volta e meia aparece nesses eventos. Então deve ter sido reconstruído por lá mesmo. Agora, a gente está falando aqui de 8 categorias, né? Que vai permanecer, do que pode entrar. Mas a Fórmula 1 não é que tem ignorado isso nesses eventos, mas não tem dado prioridade para as épocas mais recentes da categoria. Por exemplo, eu nunca vi uma corrida entre carros de 2010, a década de 2010, ou uma corrida dos carros da década de 2000, ou nem mesmo uma corrida dos carros da década de 90. Really? Simplesmente param na década de 80. Em Mônaco isso não acontece, em Goodwood, que tem aquela pista de corrida mesmo, eu nunca vi acontecer, e é assim, uma pista que recebe várias corridas de carros históricos. Isso eu tô falando além daquele circuito que recebe o festival, falando daquele circuito longo mesmo, que aparece realmente no canal do Festival de Goodwood no YouTube, e a gente não tá vendo isso nem lá e nem em outro lugar. Mas aí fica a minha pergunta, se algum desses carros entrasse para correr e realmente tivesse uma corrida de carros clássicos aí dessa época, qual o modelo que a gente gostaria de ver de volta? Eu vou falar o meu depois, porque eu vou chamar aqui primeiro um cara que fala de automobilismo histórico comigo toda semana. A gente fala do Entusiasta sobre Rodas, que é o canal dele no YouTube, fica trocando ideia adoidado. Chega lá e chega quase 1h30. Isso toda semana. Eu tô falando aí do grande Rodrigo Carelli. Então deixa ele falar primeiro qual carro que ele gostaria de ver e eu falo o meu depois. Solta aí pra gente o editor, por favor, Rodrigo Carelli. I got options. You know it. I got options. You know it. Nathan, a minha escolha vai recair sobre a temporada de 1995, temporada em que Michael Schumacher ganhou seu segundo título na categoria na Fórmula 1. O alemão teve em 94 o Benetton com motorização Ford Zetec V8 e para 95 foi fechada uma parceria com a Renault, o mesmo motor V10 que equipava também a Williams, a grande rival da Benetton daqueles anos de Fórmula 1. Escolhi esse carro, Nathan, porque, primeiro, gosto muito do desenho do carro, as cores da Benetton dessa época, o azul, o verde, enfim, e o desenho, o design, com bico de tubarão, é um design que marcou muito nessa época. E um carro que foi projetado pelo Ross Brown, pelo Rory Barney, projetistas que depois foram para a Ferrari junto com o Schumacher. E um carro que foi se desenvolvendo ao longo do ano, e com a maestria, com a genialidade do Schumacher, venceu o campeonato. O campeonato que teve uma mudança de regulamento para aquele ano. Os motores foram reduzidos para 3 litros. Antes era 3,5 litros, capacidade até 94. E algumas restrições aerodinâmicas e eletrônicas também, para reduzir a performance, enfim. Depois de um ano com muitos acidentes, que foi o ano de 94. Então eu gostaria de ver esse carro em ação de novo, com aquele ronco estridente, lindo, fantástico do V10 da Renault, com um comando pneumático de válvulas. Enfim, um ronco de motor que marcou uma geração, principalmente ali na década de 90, até a despedida dos V10 em meados dos anos 2000.
Então, seria muito legal ver um carro desse sendo pilotado, por exemplo, de repente aí, por Sebastian Vettel, numa prova aí de históricos, ou até mesmo pelo Jenson Button, quem sabe, né? Seria bem interessante ver esses pilotos mais novos aí, né? De gerações mais novas, pilotando um Benetton V10. Lembrando que esse Benetton ganhou o nome, né, de Benetton B195. Valeu, Natan, e amigos que acompanham o R Final, um grande abraço. I got options. I got options. You know it. I got options. I got options. Pô, não precisa esperar não pra ouvir não, cara. Vai ouvir isso aqui agora, aqui no R Final. Solta pra gente esse ronco desse carro, editor, por favor. Tá aí pra você e pra Rodrigo Carelli ouvirem aí esse carro tão icônico e tão bonito da Fórmula 1. Eu sou suspeito pra falar porque um dos primeiros jogos de videogame que eu joguei sobre a Fórmula 1 tinha esse carro, do Fórmula 1 95 para PlayStation 1. Mas aqui, sem ser no videogame, esse carro é bonito por si só, porque você identifica ele de longe. É um carro que destaca bastante na pintura, porque por causa desses detalhes verdes e porque lá pro final de 94, no começo e até parte de 95 toda, a Benetton correu com detalhes amarelos dos lados, por causa do patrocinador. Então é aquele carro que até hoje nas imagens nem te identifica de longe. É um carro de corrida clássico, sabe? Que não tem erro. Tem cara mesmo de carro de corrida, tem óculos de carro de corrida, tem aerodinâmica de carro de corrida e tinha um piloto à altura que era o Michael Schumacher. Então seguramente esse cara ia fazer muito sucesso. Eu acho que mais até do que de 94 por causa do visual dessa história do bico de tubarão que o Carelli falou. E também porque é um carro muito recente. Em aparições dos jogos, a gente lembra que em 2020, o F1 2020, lançado pela Codemaster junto com a EA Sports, fez uma edição especial Schumacher e utilizou, além da Benetton de 94, essa Benetton de 95, com detalhes reproduzidos do cockpit, com o ronco do carro, até com esse visual estético que eu falei, com a pintura amarela nas laterais, com até o outfit do Schumacher mesmo, o macacão com verde, azul e o amarelo. Então, tão popular, eu acho até mais popular do que essa Benetton de 94 seria essa aparição de 95. Mas a corrida entre os carros históricos seria da década de 90, acho que seria muito desigual, por causa da grande diferença de evolução que a Fórmula 1 teve naquela época. Não foi uma evolução lenta igual a década de 70. Então, assim, se a gente colocar carros entre 72 e 76 para compor um grid, isso dá direito porque a evolução aerodinâmica foi muito pouca. Não teve um pulo do gato, assim, alguma coisa que arrasasse a concorrência de outros tempos. A Lotus 78 talvez, né? Mas a Ferrari de 74 do Nick Lauda consegue ter um pega com a McLaren de 76 do James Hunt. Ou lá nessa década de 80, Copersuca, Arrow, Shadow e ATS conseguem fazer uma disputa igual, porque eram equipes do pelotão intermediário, algumas até caindo para um nível menor, mas não tinha aquela diferença abissal. Tinha no grid da década de 80 do último GP de 2022, tinha o Williams que conseguiu correr inclusive contra eles. Agora eu não lembro se era de 80 ou de 81, mas era bem dessa década mesmo. Então a diferença era dinâmica e assim, não tinha, vamos colocar aqui, não tinha McLaren, não tinha Lotus junto correndo com essas equipes, né, nesse grid. Então a disputa foi realmente mais igual. Mas se colocar aí os carros da década de 90, eles vão sofrer muito mais. Uma Williams de 92 com suspensão ativa não é a mesma coisa da Benetton de 95, que já tem o motor Renault, já tem aerodinâmica diferente, ou a McLaren de 98, que ganhou o título com o Mika Hakkinen. Aquele carro arrasava no começo de ano lá na temporada. Se colocar junto com o Williams 92, a suspensão ativa, na minha opinião, não daria conta de disputar com o motor Mercedes e aquela aerodinâmica fina que a Fórmula 1 já tinha introduzido no final da década de 90. Aliás, né, outro fator, tinha a diferença dos pneus. O pneu da Williams é o pneu Slick. Os pneus do final da década de 90 já eram aqueles com ranhuras. Então teriam que fazer toda uma modificação nos carros mais rápidos, como os do final da década de 90, para a gente ter um duelo igual. Obviamente a minha torcida é que eles consigam isso algum dia, equiparar esses carros para competirem juntos. Mas hoje, no meu olhar, não dá para correr um grande prêmio histórico de Mônaco, não. Mesmo com a pista apertada, mesmo com a condição do clima, que pode variar bastante, e igual a competição aerodinâmica faz muita diferença no cenário de 30 anos para
cá. Mas enquanto eles pensam na solução, a gente vai pensando aí nesses dias da primeira quinzena de maio. Nossa expectativa cresce ainda mais porque a data vai chegando. Então, lógico que quando chegar a gente fica muito feliz e, claro, vai trazer tudo pra você aqui no R Final. À medida que isso vai acontecendo, os posts do Instagram vão surgindo, lá no arroba Natan R Final, e também no podcast vai trazer uma cobertura bem legal sobre isso. Mas enquanto a gente espera para fazer edições do R Final, fica ligado também nas produções dos nossos parceiros. Tem lá o portal ITV High Speed arrebentando com as transmissões daí. Tem o pessoal do portal JW News, lá o meu amigo Fábio Santana e Tamires Moura estão sempre próximos para falar sobre automobilismo, lá no site jwnews.com.br. E segue também o meu amigo Rodrigo Carelli, lá no Entusiasta sobre Rodas. Como eu falei, toda semana a gente faz uma live sobre automobilismo histórico e ele também tem lives durante a semana com convidados. Se inscreve lá no canal Entusiasta sobre Rodas no YouTube pra ficar por dentro de todos os assuntos que ele fala lá. Por hoje aqui no R Final, até a próxima e um grande abraço! Arrojados, da curva eu me aproximo, na reta estou no vácuo. Quando menos perceber a sua frente eu vou estar. Quando passo de Aston Martin nem me escuto ultrapassar.